Seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não é esta a mensagem minha, mas sim do apóstolo Paulo, esse que falou para os irmãos de Coríntios. E eu estou aqui para gravar mais uma... Como eu posso dizer? Mais uma o quê? Mais um vídeo para a série Seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Essa é a 7ª aula, né? O número 7, o número da perfeição. E a gente pode relembrar na 6ª aula, quando a gente terminou vendo a aula que Paulo... a aula que eu dei, na verdade, que Paulo estava em... Deixa eu abrir aqui no capítulo 19, em Éfeso, né? Que teve um grande tumulto, que existia pessoas que construíam, né, os seus... Tinha pequenas estátuas de prata, de ouro, da deusa Diana. E isso estava... A palavra de Deus estava... Né, Paulo estava disseminando ali a palavra em Éfeso, e isso estava confrontando os interesses dessas ourives, né, que faziam isso. E causou um grande tumulto na cidade de Éfeso. E agora então a gente vai... Paulo acaba saindo de Éfeso, ele vai para Macedônia, né, na Grécia. E eu queria que vocês pudessem me acompanhar em Atos capítulo 20, versículo 7. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos para partir o pão. Paulo ia viajar no dia seguinte, e como estávamos reunidos, começou a falar com eles e continuou a falar até meia-noite. Então eles estavam ali reunidos para poder partir o pão no primeiro dia da semana, coisas que nós fazemos todo primeiro dia da semana, né? A gente está ali com o intuito também de partir o pão, lembrar, né, da celebração e o anúncio da morte, né, e a ressurreição de Cristo através da ceia. Então Paulo estava ali e Paulo se estendeu, né, até meia-noite. E não para aí, no versículo 8 fala: na sala onde estávamos no andar de cima, havia muitas lamparinas acesas. Um jovem chamado Eurico estava sentado no parapeito da janela. E o rapaz pegou no sono profundo durante o prolongado discurso de Paulo. E depois de estarmos completamente dominados pelo sono, né, depois de estar completamente dominado pelo sono, o jovem o quê? Ele caiu do 3º andar. E quando levantaram, ele estava morto. Paulo desceu até onde estava o Eurico, abraçou-o e disse: não se preocupa, pois o rapaz está vivo. Em seguida ele voltou para o andar de cima, repartiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o raiar o dia. Quando partiu, quando ao jovem Eurico, este foi levado para casa vivo e todos ficaram grandemente confortados. Então a gente vê aqui Paulo já reagindo ao milagre. Na verdade, até, né, de tanto Paulo falar, esse rapaz caiu no sono e acabou caindo no 3º andar morto. E Paulo desceu, falou que o rapaz estava vivo, voltou ainda, continuou a pregar até o outro dia. E todos ali reunidos. E aqui a gente já pode, né, ver o quantas pessoas estavam interessadas, com sede da palavra de Deus. O quanto eu e você estamos com sede da palavra de Deus, ao ponto de ficarmos e se reunirmos no prédio, na igreja, né, reunidos para poder estudar a palavra juntos por horas e horas.
a gente às vezes fica 15, 20 minutos dentro de um culto e já fica eu falo, com a formiga, né? Formiga no banco. A gente já quer ir embora, já não aguenta. Fala que o pregador tá falando demais. As pessoas não conseguem ficar 1 hora sentada para poder ouvir uma aula aqui, através da internet. E aqui as pessoas estavam aqui sentadas ouvindo Paulo até o raiar do dia. Que fique essa lição para a gente. Eu queria compartilhar essa leitura, que é um pouco extensa, em Atos capítulo 20 ainda, versículo 17. Paulo dá uma mensagem para os presbíteros de Éfeso. E é muito válido a gente ouvir a mensagem de Paulo. É como se fosse realmente uma despedida para os presbíteros de Éfeso. Ele diz assim: de Mileto ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como eu me comportei durante todo o tempo que eu estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei na Ásia. Eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, apesar de muitos problemas que eu tive por causa das ciladas que os judeus me prepararam. Vocês sabem que eu não hesitei em lhes anunciar nada, desde que fosse para o bem de vocês, e como lhes ensinei tanto publicamente como os de casa em casa. Testemunhei tanto os judeus como os que não são judeus a respeito de como era necessário que eles se arrependessem, que voltassem a Deus e que tivessem fé em nosso Senhor Jesus. Agora vou para Jerusalém, obrigado pelo Espírito, sem saber que vai me acontecer por lá. A única coisa que eu sei é que todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Ou seja, Paulo já sabia, que o Espírito avisava para ele que ele já tinha uma batalha para poder enfrentar. E no versículo 24 ele diz lá, que é muito forte esse versículo: porém, não dou valor à minha própria vida, a fim de poder terminar a corrida, a missão que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar a respeito das boas novas da graça de Deus. E ele continua o discurso dele para os presbíteros: agora sei que nenhum de vocês, em cujo meio passei anunciando o reino de Deus, e me verá novamente. Está despedindo. Portanto, quero dizer-lhes hoje que sou inocente do sangue de todos vocês, pois não hesitei em proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Estejam alertas e cuidem tanto de vocês mesmos, como também de todos os rebanhos sobre a qual o Espírito Santo os constituiu bispo. A gente já vê aqui a constituição, presbítero, bispo e pastor são as mesmas pessoas, o mesmo... É usada a mesma palavra para as pessoas que estavam cuidando do rebanho. E diz assim, que constitui o bispo para quê? Para pastorear, quem pastora é pastor, pastorearem a igreja de Deus, a qual eles comprou com seu próprio sangue. Digo isto porque sei que depois que eu for embora, lobos ferozes aparecerão entre vocês e não terão pena do rebanho. Ou seja, o inimigo vai vir para poder realmente... um lobo feroz, ele vem para poder devorar, e não vai ter dó. E no versículo 30 ele diz assim: e até mesmo dentre o próprio grupo de vocês surgirão homens falando coisas erradas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, cuidado, lembre-se que durante 3 anos eu nunca deixei de avisar nenhum de vocês, quer fossem de dia ou de noite, e mesmo com lágrimas. Agora, portanto, eu os entrego a Deus a mensagem da sua graça, pois ela é capaz de fortalecê-los e de lhes dar a herança dentre
todo o povo santo de Deus. Eu não cobicei nem prata, nem ouro e nem roupa de ninguém. E vocês mesmos sabem como eu trabalhei com as minhas próprias mãos para ter o necessário, não só para mim, como também para os meus companheiros. Em tudo lhe mostreis que trabalhando assim, devemos ajudar os necessitados a recordar a palavra do próprio Jesus. Quem dá é mais feliz do que quem recebe. Depois de ter dito todas essas coisas, ele se ajoelhou, orou com todos eles, e todos choraram muito, e abraçaram e beijaram. Depois estavam muito tristes pelo fato de Paulo dizer que eles não voltariam a vê-lo. Depois disso, eles acompanharam até o navio. Então aqui a gente vê Paulo conversando, né, com os presbíteros, bispos e pastores, enfim, em Éfeso, falando o quanto ele tinha dedicado, né, o quanto ele tinha entregue, e deixando um alerta para eles, né, cuidado, que, né, vão haver pessoas querendo desvirtuar, então cuide das pessoas, né. Essa é aqui uma lição que Paulo deixa para o quanto os pastores, os bispos, os presbíteros precisam, né, tá cuidando desse rebanho, para que realmente pessoas de fora não venham deturpar e desviar da igreja, né? E eles assim, então, despediu de Paulo, né, entristecidos, porque não ia vê-los mais. Bom, então aqui está mais uma mensagem, né? Sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Palavras de Paulo. A gente conheceu mais um pouquinho aqui de Paulo em Atos capítulo 20, um pouco da jornada dele nessa 7ª aula, né? Falando o grande discurso que ele dava, né? Ficava por tempos e as pessoas ali ouvindo ele. Isso já é uma grande lição. E o quanto Paulo está falando aqui, presbítero, o quanto ele dedicou a vida para o evangelho, para as boas novas, mesmo sabendo que ia ter todo esse desafio, todo enfrentamento, deixando então um alerta também para que ele já sabia que pessoas iam vir para desvirtuar o evangelho. Se você gostou dessa aula, eu peço que você curta, né, dá o seu joinha, compartilhe, pega o link e compartilha com as pessoas aí, com seus amigos, irmãos, enfim, com a tua família, compartilha no WhatsApp e deixa seus comentários. E se você perdeu alguma aula dessa série, vai ter aqui na descrição o link das aulas anteriores. Eu te agradeço por você ter ficado comigo até aqui o final, tá bom? Olha, um beijo e até a próxima aula.